Boa noite, irmãos e irmãs. Bem-vindos a mais uma celebração do Presbitério Cidade do Rio de Janeiro. Hoje é dia 28 de março, como foi visto na música inicial, hoje é Domingo de Ramos. E o Domingo de Ramos é importante não só em si, pelo que ele representa, mas pelo que ele anuncia. Estamos começando agora a Semana Santa e para muitos a Semana Santa marca a data mais importante da história da igreja. Muitos dizem que a ressurreição, a Páscoa, a Paixão é um período mais importante do que o próprio Natal, porque se Cristo não tivesse ressuscitado, seria em vão a nossa pregação. Por outro lado, porque nós estamos vivendo esse tempo de Quaresma e de Paixão, nos aproximando da Páscoa, vivendo hoje o Domingo de Ramos, muitas vezes passa desapercebido por nós uma data muito importante da história da igreja que aconteceu essa semana. É o dia 25 de março. Talvez a maioria de nós evangélicos não lembre, mas dia 25 de março é a data em que a igreja simbolicamente comemora a encarnação de Jesus no ventre de Maria, a concepção de Jesus pelo Espírito Santo. A gente costuma discutir o que é mais importante, o Natal ou a ressurreição. Mas não haveria Natal e não haveria ressurreição se no dia 25 de março, 9 meses antes do Natal, Maria não tivesse dito sim a Jesus e tivesse sido engravidada pelo Espírito Santo. Jesus, o próprio Filho de Deus, se materializou como um ser humano no ventre de Maria. Por isso nós vamos começar a celebração de noite com uma canção na qual a gente agradece a Deus pela vida de Maria, pelo sim que ela deu, pelo fato de Jesus ter nascido dessa mulher, serva de Deus, tantas vezes esquecida no nosso meio, por causa de alguns exageros que a gente considera. Mas graças à resposta de Maria, ao sim que ela deu a Jesus, ao sim que ela deu ao Espírito Santo e a Deus, Jesus pôde estar nascendo como ser humano para que pudesse, tempos depois, morrer na cruz por nós e ressuscitar. Vamos então começar a celebração dessa noite, louvando a Deus, agradecendo a Deus por ele ter vindo de Maria e nós continuar então celebrando nesse dia tão importante que é o Domingo de Ramos. Louvemos ao Senhor, sejam todos muito bem-vindos a essa celebração. Tu és minha
da vida, creio sempre em ti, Filho Salvador, eu espero em ti. Santo Espírito de amor, desce sobre nós, no de mil caminhos nos conduzes a uma fé, e por mil estradas onde andarmos nós, qual semente nos levarás. E por mil estradas onde andarmos nós, qual semente nos levarás. Boa noite, irmãos. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Alegre-se muito, povo de Sião. Moradores de Jerusalém, cantem de alegria, pois o seu rei está chegando. Este é o Domingo de Ramos e da Paixão, no calendário litúrgico, o tempo em que somos convidados a acompanharmos Jesus Cristo na sua entrada em Jerusalém. Entre hosanas e ramos espalhados pela multidão, ao longo do caminho, vamos acompanhar o nosso Senhor na sua última semana de vida na terra, que culminará com a sua morte na cruz, tomando o meu e o seu lugar, e com a sua gloriosa ressurreição, que nos trará a vida plena, a vida abundante, a vida eterna, a vida que vale a pena ser vivida. Seja, portanto, muito bem-vindo, muito bem-vinda à celebração das igrejas do Presbitério Cidade do Rio de Janeiro. Vamos louvar ao nosso Deus. Pai, eu quero te amar, tocar o teu coração e me derramar aos teus pés. Mais perto quero estar, Senhor, te adorar com tudo que eu sou e te render glória e aleluia, 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 aleluia.
Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Vamos fazer esse momento de confissão nesse último dia da quaresma, nesse domingo que marca o último dia da quaresma. Nossa leitura está baseada lá no livro de Salmos, capítulo 31. Nós vamos ler 2 versículos, versículo 9 e versículo 10. Salmos 31, versículo 9 e versículo 10. Diz assim a palavra do Senhor, me acompanhe. Ó Senhor Deus, tem compaixão de mim, pois estou aflito. Os meus olhos estão cansados de tanto chorar. Estou esgotado de corpo e alma. A tristeza acabou com as minhas forças. As lágrimas encurtam a minha vida. Estou fraco por causa das minhas aflições. Até os meus ossos estão se gastando. Vamos parar por aqui. A gente sabe que muitas vezes o pecado, a maldade, o mundo, a opressão nos deixa tristes e nos faz cometer pecados também nesse momento. E a gente pede, assim como o salmista pediu, que o Senhor volte os olhos para conosco, para que a gente possa passar esse momento. E para isso contamos com o perdão do Senhor. Nesse momento de confissão, vamos ouvir esse cântico, vamos ouvir esse louvor, e após vamos orar, intercedendo ao Senhor, o perdão pelos nossos pecados, tendo em vista que suas misericórdias, elas se renovam diariamente, e nós contamos com isso. Vamos louvar primeiro. Se sofrimentos te causei, Senhor, se ao meu exemplo fraco tropeçou, se em teus caminhos eu não quis andar, perdão, Senhor. Se vão e fútil foi o meu falar, se ao meu irmão não demonstrei amor, se ao sofredor não estendi a mão, perdão, Senhor. Se indiferente foi o meu viver, tranquilo e calmo sem lutar por ti, devendo estar bem firme no labor, perdão, Senhor. Escuta, ó Deus, a minha oração e vem livrar-me de incertezas mil. Transforma a minha vida entregue a ti. Amém, Senhor. Amém. Vamos fazer uma oração de confissão? Me acompanhe. Deus eterno Pai, te oramos, Senhor, porque sabemos que Tu tens compaixão infinita, ó Pai, em relação a nós, o Seu povo, os Seus filhos. E nós te buscamos, Senhor, porque sabemos que diante de tantas maldades, diante de tantos problemas, nós tendemos a deixar a nossa natureza humana prevalecer no conflito que nós temos interno com a nossa natureza espiritual, com o nosso ser espiritual. E por isso, Senhor, diante da certeza do pecado que nós cometemos, quando estamos com nossa natureza humana prevalecendo em nosso ser, nós pedimos perdão, Senhor, pelos pensamentos pecaminosos, pelas atitudes egoístas, pelas palavras ditas de maneira torpe, ditas de maneira equivocada, que fizeram com que, ao invés de testemunhássemos o seu amor, nós propagássemos o pecado, a ira, tudo aquilo que é contrário à sua vontade. Perdoa-nos, ó Pai, porque sabemos que Tu podes fazer isso, que as suas misericórdias se renovam. E o simples ato de se arrepender do que nós falamos nos permite nos reconciliar contigo também. Muito obrigado, ó Pai, por ser esse Deus amoroso, por ser esse Deus poderoso e principalmente por estar ao nosso lado constantemente. Em nome de Cristo Jesus, que nós te oramos e te agradecemos, Senhor. Amém. Amém, meus irmãos. Nesse nosso momento de louvor, nós vamos louvar o Senhor com 2 músicas.
uma do Davi e outra do Arley, vão tentar nos lembrar que nada nos afasta do amor de Deus. Nem angústia, nem tribulação, nem fome, nem enfermidade, nem luto, nem dor, nem morte, nem nada. Por mais que hoje a gente esteja vestindo preto ao invés de roxo para simbolizar o nosso luto pela morte de mais de 310 mil brasileiros, nós ainda cremos que Deus caminha conosco e nos fortalece para superar essa fase difícil. Por isso, ainda que o sol se ponha, ainda que as coisas pareçam difíceis, Tu és, Senhor, o meu auxílio. É o que canta a música que o Arley vai trazer para a gente. Vamos então aproveitar esse tempo de louvor para louvar o Senhor com essas duas canções do Arley e do Davi. Se o sol se pôr e a noite chegar, Tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, Tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a Tua mão me traz à tona pra respirar, me faz andar
perseguição, fome ou nudez, perigo, espada, quem nos separará do amor de Cristo? Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Nada, nada poderá nos separar, nada, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Nada, nada poderá nos separar, nada, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Quem nos separará? Que as palavras da minha boca e o meditar do coração sejam sempre a ti, Senhor, agradáveis em meu viver. Que as palavras da minha boca e o meditar do coração sejam sempre a ti, Senhor, agradáveis em meu viver.
Boa noite, irmãos. Hoje, no calendário litúrgico, nós estamos celebrando o chamado Domingo de Ramos. E para relembrarmos os eventos que se deram por ocasião da entrada de Jesus em Jerusalém, nós vamos meditar sobre o texto de Marcos, capítulo 11, dos versículos 1 até o versículo 11. Diz assim: Ao se aproximarem de Jerusalém, diante de Betfagé e de Betânia, perto do Monte das Oliveiras, enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: Ide ao povoado que está à vossa frente. Entrando nele, encontrareis imediatamente um jumentinho amarrado, que ninguém montou ainda. Soltai-o e trazei-o. E se alguém vos disser: Por que fazeis isso? Dizei: O Senhor precisa dele, e logo o mandará de volta. Foram e acharam um jumentinho amarrado na rua junto a uma porta, e o soltaram. Alguns dos que ali se encontravam disseram: Por que soltais o jumentinho? Responderam como Jesus havia dito, e eles os deixaram partir. Levaram a Jesus o jumentinho, sobre o qual puseram suas vestes, e ele o montou. Muitos estenderam as vestes pelo caminho, outros puseram ramos que haviam apanhado nos campos. Os que iam à frente dele e os que o seguiam clamavam: Hosana! Bendito o que vem em nome do Senhor. Bendito o reino que vem do nosso pai Davi. Hosana no mais alto dos céus. Entrou no templo em Jerusalém e, tendo observado tudo como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. Palavras do Senhor, conforme registro do evangelista Marcos em seu capítulo 11. O texto de Marcos nos relata então esse evento da entrada de Jesus, que em alguns textos é chamada entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E eu gostaria até de conversar e meditar sobre esse texto, pensando na palavra triunfal, né? O que há efetivamente de triunfo nesta entrada do Senhor Jesus em Jerusalém? O evangelista Marcos, sem dúvida alguma, conhecia os textos dos profetas. E nós vamos ler também o texto no qual o evangelista Marcos se reporta quando relata esse evento, né? O texto lá do profeta Zacarias, capítulo 9, versículo 9, diz assim: Exulta muito, filha de Sião, grita de alegria, filha de Jerusalém. Eis que o teu rei vem a ti. Ele é justo e vitorioso, humilde, montado sobre um jumento, sobre um jumentinho, filho da jumenta. Esse texto é um dos textos que, sem dúvida alguma, foi relembrado por Marcos e por alguns dos evangelistas que vão relembrar, que vão reportar este evento da entrada chamada triunfal de Jesus em Jerusalém. Há um texto também do profeta Isaías que nos apontam para essa entrada, quando ele diz assim, lá no capítulo 62, a partir do versículo 10 e 11, quando Isaías relata: Passai pelas portas, preparai um caminho para o meu povo, construí a estrada, removei as pedras, erguei um sinal para os povos.
Certamente Javé faz ouvir a sua voz até os confins da terra. Dizei à filha de Sião: eis que a tua salvação está chegando. Eis com ele o seu salário, diante dele a sua recompensa. Jesus Cristo, quando ordena a seus discípulos que deveriam ir até a entrada da cidade e ali conseguissem um jumentinho que estava preparado, ele, com certeza, ele estava se reportando às profecias, aos textos proféticos, tanto de Zacarias como do profeta Isaías, que indicam, que apontam para essa entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E nós queremos então pensar rapidamente sobre esse conceito de triunfo. O que é este triunfar, essa triunfal entrada de Jesus em Jerusalém? O conceito de triunfo em Jesus está muito longe daquele conceito que nós hoje, sobretudo nós ocidentais, oriundos de uma cultura capitalista, nós, sobretudo aqui no Brasil, que temos uma influência muito grande americana, né? Esse nosso conceito de triunfo, de vitória, está muito ligado à derrota de outros, né? Então, Jesus Cristo vai mostrar que triunfo tem a ver com humildade, triunfo tem a ver com serviço, triunfo tem a ver com doação, triunfo tem a ver com doação de vida, né? O texto lá diz, lá em Mateus, né, ainda no mesmo texto, no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 20, versículo 28, diz: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Jesus Cristo também, naquele momento, queria mostrar com toda a humildade, com toda a singeleza, de forma até, de certa maneira, poderíamos dizer até risível, não é? Porque é um rei que entra na cidade mais importante de Israel, ali entra em Jerusalém, montado sobre um jumentinho. Muito diferente dos reis, dos generais romanos, né? Roma usava suas tropas militares, enviava seus soldados e seus generais, muitas vezes para sufocar religiões, para rebeliões, e foi assim que surgiram as entradas triunfais. Depois que um general vencia uma batalha, acontecia a entrada triunfal. Para comemorar a vitória, havia um grande desfile. O general vitorioso desfilava com imponência. Ele vinha à frente de suas tropas militares. Os soldados marchavam ornamentados, equipados com suas armas e suas bandeiras. Além disso, no desfile eram apresentadas as riquezas conquistadas na guerra e também todos os rebeldes derrotados que tinham sido transformados, muitas vezes, em escravos. Eram assim as entradas triunfais. Elas eram um espetáculo suntuoso em que os chefes militares exibiam sua força, seu poder, sua vitória. Essa era uma entrada triunfal. Jesus Cristo, ao entrar em Jerusalém, mostra um cenário totalmente diferente, nos apresenta um cenário totalmente diferente. Não havia nada disso, não havia soldados, não havia tropas, não havia bandeiras, não havia riquezas conquistadas, não havia escravos capturados. Jesus Cristo vem montado no jumento. Jesus Cristo vem mostrando, apontando para a humildade. O seu triunfo não estava no poder que esmaga, no poder que oprime.
Numa entrada triunfal qualquer, um chefe militar jamais chegaria montado num jumento. Seria um disparate total. O povo, claro, não iria aplaudir, o povo iria zombar. Numa entrada triunfal qualquer, o chefe militar vinha sempre montado sobre um garboso e imponente cavalo. O povo delirava e aplaudia. A entrada de Jesus em Jerusalém estava muito longe de ser uma entrada triunfal. Se Jesus quisesse uma entrada triunfal, no mínimo deveria ter providenciado um animal melhor, um animal mais apresentável, né, para montar. Mas o objetivo do Senhor Jesus era exatamente aquele de vir em humildade, né? O meu reino não é deste mundo. Ele já queria deixar bem claro desde o início. Estava entrando em Jerusalém, ali o clímax de sua passagem aqui do seu ministério. Ele veio para os seus e os seus não o receberam. Mas ele sabia que o seu triunfo estava na cruz, o seu triunfo estava no Calvário. No caso de Jesus, nada semelhante ao que ocorria com os generais romanos aconteceu. Ninguém ficou sabendo que ele chegaria a Jerusalém. E quando ele chegou, o pessoal de Jerusalém ficou olhando tudo aquilo sem saber exatamente o que estava acontecendo. Alguns que tinham seguido ele desde que nós aprendemos pela leitura do Evangelho que Jesus tinha curado cegos lá em Jericó. E aquele povo, aquela multidão seguia. Via nele a possibilidade do rei, era o rei. Era aquele rei, era novamente a possibilidade de um Israel grande. Era aquele rei que viria para libertar, para redimir o povo. Mas redimir o povo politicamente, dar a eles uma nova vida. Mas Jesus Cristo vai deixar bem claro: o meu reino não é deste mundo. Os seguidores de Jesus tiveram que explicar: este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. E a resposta, quando as pessoas ouviam aquela resposta, ficavam ainda mais intrigadas. Como um profeta de Nazaré da Galileia, uma região tão pobre, um pequeno vilarejo desprezível da região da Galileia. Definitivamente, a entrada de Jesus em Jerusalém não teve nada de triunfal. Para o povo de Jerusalém, não passou da chegada de um desconhecido que vinha acompanhado da gente pobre e ignorante lá da cidade, lá da região da Galileia. Meus irmãos, eu gostaria que nesta noite deste domingo de Ramos, nós pensemos que o triunfo que nós devemos buscar na nossa vida está relacionado ao serviço. Jesus veio para servir, para dar a sua vida em favor de todos nós. Então Jesus os chamou e explicou: sabeis que os governadores dos povos os dominam e que são as pessoas importantes que exercem poder sobre as nações. Não será assim entre vós. Ao contrário, quem desejar ser importante entre vós, será esse o que deva servir aos demais. E quem quiser ser o primeiro entre vós, que se torne vosso escravo. Meus irmãos, essa breve, singela meditação espera alcançar o seu coração, que nós possamos pensar que o nosso triunfo está no serviço, no nosso serviço ao próximo, na nossa negação de nós mesmos, né? Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Que nós possamos estar sempre com esses parâmetros na nossa mente, nos dirigindo na nossa caminhada. O nosso triunfo está relacionado
a nossa capacidade de nos doarmos, de servirmos servirmos ao nosso próximo. E nesse serviço ao nosso próximo, servirmos ao Senhor Jesus, ao nosso Deus. Que o Senhor nos abençoe neste domingo. Manancial, fonte de vida, de onde eu preciso e quero beber todos os dias, bem mais que um desejo, tu és essencial para sustentar a minha vida, Senhor Jesus. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti. Só me satisfaço quando estou junto aos teus pés. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti. Manancial, única fonte de vida, tu és. Manancial, fonte de vida, de onde eu preciso e quero beber todos os dias, bem mais que um desejo, tu és essencial para sustentar a minha vida, Senhor Jesus. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti. Só me satisfaço quando estou junto aos teus pés. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti. Manancial, única fonte de vida, tu és. Só me satisfaço quando estou junto aos teus pés. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti. Manancial, única fonte de vida, tu és. Manancial, única fonte de vida, tu és. Amados irmãos, mais uma vez entramos
num momento de intercessão e quero compartilhar com todos aqueles que acompanham esse trabalho a leitura do texto registrado em Romanos, capítulo 8, verso 26. Assim diz a palavra do Senhor. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, nessa hora sublime, intercedemos pelas igrejas, pelas famílias, pelo teu povo, pela atual geração, intercedendo de modo especial por cada necessitado, que vem à lembrança de cada pessoa que compartilha conosco esse momento de intercessão. Seja com cada enfermo, com cada pessoa que está de luto, com os trabalhadores da área da saúde e com as autoridades no momento em que estiverem tomando importantes decisões. Rogamos as ricas e preciosas bênçãos, reconhecendo que não sabemos orar como convém, por isso apelamos nessa hora pelo teu Santo Espírito e por Jesus Cristo, nosso Salvador eterno, aquele que vive e que reina para todo sempre. Amém? Que Deus assim nos abençoe e coloque motivos na nossa vida para que possamos prosseguir louvando e bendizendo o teu santo nome. Deus sara esta nação. A nossa nação precisa das nossas orações. Vamos cantar com toda a fé. Deus sara esta nação com o teu poder, com o óleo da tua unção. Deus sara esta nação com o teu poder, com o óleo da tua unção. Um dia Deus olhou para esta nação e por ela se apaixonou de uma forma especial. Um dia Deus olhou para esta nação e por ela se apaixonou de uma forma especial. Colocou sobre ela a sua mão, derramando a sua unção, liberando o seu poder. Colocou sobre ela a sua mão, derramando a sua unção, liberando o seu poder. Deus sara esta nação com o teu poder, com o óleo da sua unção. Um dia Deus olhou para esta nação e por ela se apaixonou de uma forma especial. Colocou sobre ela a sua mão, derramando a sua unção, liberando o seu poder. Colocou sobre ela a sua mão, derramando a sua unção e liberando o seu poder. Deus sara esta nação com o teu poder, com o óleo da sua unção. Clama ao Senhor. Deus sara esta nação com o teu poder, com o óleo da tua unção.
não tem que entender, tem que crer. Se em teu coração crer e com tua boca confessar ao Senhor Jesus Cristo de Nazaré, serás salvo, porque pela graça de Deus somos salvos mediante a fé. Não vem de nós, é um dom de Deus e nem de obras, para que ninguém se glorie perante Ele. Deus não atenta para a aparência do homem, mas o coração. E se não tivermos o coração como de uma criança, não entraremos no reino dos céus. O Senhor Jesus Cristo disse assim: eu a ninguém julgo. Todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Chegai-vos a mim e eu me chegarei a vós. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. O que me confessar diante do homem, eu confessarei diante do Pai. O que me negar diante do homem, eu negarei diante do Pai. Quando for orar, não faça como os fariseus e os escribas, que oram em pé na praça, na rua e na sinagoga para ser visto pelo homem. Digo que já receberam o seu galardão. Mas você entra no seu quarto, fecha a tua porta, ora o Pai que vem em secreto, e o Pai que vem em secreto te recompensará. Buscai o reino dos céus e a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas, porque o Pai que está no céu sabe de todas as nossas necessidades. Não acumuleis tesouro na terra, onde o ladrão rouba e a traça corrói, mas acumuleis tesouro no céu, onde nenhum ladrão rouba nem a traça corrói, porque onde estiver o teu tesouro, estará o teu coração. Cristo não é religião. É o próprio Deus que veio nos ensinar a viver e demonstrou tudo isso, praticando o amor. O amor, ele engloba todos os mandamentos. Paulo escreveu assim: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. Não matarás, não furtarás, não roubarás, não dirás falso testemunho, não adulterarás. E se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo, de sorte que a prática do amor é o cumprimento de toda a lei. Esse é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amarás o Senhor, seu Deus, de toda a tua alma, todo o teu coração, todo o teu entendimento, todas as tuas forças, ao teu próximo como a ti mesmo, e aquilo que você quer que os homens vos façam, fazer-vos primeiro. Amai o teu inimigo, orai pelo que vos persegue, e abençoai o que vos amaldiçoa. Fazendo isso, se tornareis filhos do Deus Altíssimo. Foi isso que Cristo disse. Boa noite, irmãos e irmãs. Chegamos ao final de mais um culto, com o coração agradecido a Deus por esse privilégio. Privilégio de estar na presença dEle, de estar junto com os irmãos, mesmo separados em nossos lares, mas Deus nos deu essa chance de estarmos unidos através da internet. Que Deus nos abençoe, que abençoe a todos que estiveram ligados, nesse culto, participando, que contribuíram para que esse culto fosse possível. Agradecemos a Deus pela vida de cada um de vocês. Nós vamos encerrar o culto dessa noite orando a oração do Pai Nosso. Ore conosco. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoados aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Fiquem em paz, fiquem com Deus, que o Senhor abençoe a todos, nos livre de todo o mal. Fiquem com Deus e uma boa semana. Amém, irmãos. Deus seja louvado pelo privilégio que temos de novamente estarmos reunidos adorando o seu santo nome. Receba, portanto, a bênção do nosso Deus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com todos nós, hoje e para sempre. Amém. Que Deus nos abençoe, nos guarde e nos conceda uma semana abençoada e produtiva na sua presença. Amém.
Assim, irmãos, chegando ao final do culto dessa noite, queremos sempre dar alguns avisos, como a gente costuma fazer. Lembrando que hoje, por ser o Domingo de Ramos, é o dia da coleta nacional de solidariedade. Nós que fazemos parte da campanha da Fraternidade, que esse ano é uma campanha da Fraternidade Ecumênica, reservamos o Domingo de Ramos para uma grande coleta nacional. Todas as igrejas do Brasil, luteranas, anglicanas, católicas, presbiterianas unidas, algumas das batistas também, fazemos uma oferta, e essa grande coleta vai para um fundo que apoia projetos de assistência, de apoio, de solidariedade, de socorro. Nós também somos beneficiários desse fundo, por isso a gente queria incentivar as igrejas a contribuírem. Como a gente está, a maioria de nós nos reunindo de forma virtual, nós não temos como fazer essa coleta física, mas pedimos então aos conselhos das igrejas que votem uma pequena verba, não precisa ser uma oferta de sacrifício, mas pequenas ofertas de todas as igrejas, somada com as das outras igrejas presbiterianas do Brasil, somada com as coletas nas igrejas luteranas, anglicanas, em todas as missas católicas, com certeza será arrecadado um grande valor que poderá ajudar muitos projetos ao longo desse ano, não só no estado onde a coleta é feita, mas também os projetos nacionais, porque parte do fundo vai para um fundo nacional. Amém? Pense nisso, ore sobre isso, participe conosco dessa coleta. Se você desejar também, você pode mandar uma oferta especial para a sua igreja, que ela chega até nós e a gente remete junto para o pessoal que está organizando a campanha. Nós vamos terminar o culto de hoje com uma música que fala em oração, em devoção, em comunhão com Deus. É uma música cantada por pessoas de muitas religiões, mas que nesse momento em que o mundo vive uma guerra contra esse vírus, estão unidas, pensando no Criador, unindo a sua fé, unindo as suas orações num grande clamor para que Deus dê sabedoria aos nossos líderes, abençoe os médicos, os cientistas, os governantes, para que a gente possa passar dessa fase difícil por esse vale da sombra da morte, na certeza de que nós estivemos conosco, com Ele todo esse período. E no final, vamos nos reunir, vamos nos abraçar e vamos agradecer pela bênção da vitória. Acompanhe essa música e a gente termina com esse clima de confiança de que Deus está do nosso lado. Deus abençoe e até semana que vem, domingo da ressurreição. Deus te abençoe. Amém. Não pensamos igual, nem olhamos do mesmo ponto de vista, mas podemos nos respeitar e conviver em harmonia se reconhecermos que a verdade em cada um é apenas um fragmento do todo. De oração, chame a luz na consciência, reine a paz entre as nações. Juntos somos muitos na corrente de oração. Juntos somos tantos praticando a devoção. Juntos somos muitos na corrente de oração. Juntos somos tantos praticando a devoção. Quem nos alimenta é a nossa oração. Quem nos sustenta é a nossa devoção. Pela cura do planeta, Deus convoque em oração. 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 Pela luz do firmamento, entre as forças de oração.
convoca em oração. Pela cura do planeta, Deus convoca em oração. Pela cura do planeta, Deus convoca em oração. Pela luz do firmamento, entre as forças de oração, chame a luz da consciência, reine a paz entre as nações. Juntos somos muitos na corrente de oração. Juntos somos tantos praticando a devoção. Juntos somos muitos na corrente de oração. Juntos somos tantos praticando a devoção.